Agora a situação acaba de ficar ainda mais séria, com Donald Trump cumprindo a promessa de colocar taxas em alguns países. E o pior é que a resposta do governo Lula mostra que o Brasil pode afundar de vez. Só para você entender o quanto isso é sério, imagina chegar amanhã e você perceber que tudo que você consome subiu 30% devido a uma atitude que o seu governo fez. Meu amigo, isso não é brincadeira. O que tá para acontecer nos próximos dias é algo muito sério e parece que o governo Lula nem tá prestando atenção. E se você acha que a situação da economia do Brasil já tá feia, você vai perceber nesse vídeo que ela pode piorar bastante. E o mais engraçado é que nem a mídia tradicional brasileira tá conseguindo esconder a cagada que o governo Lula tá colocando a gente. E eu preciso deixar claro, se você é aquele esquerdista que gosta de ficar babando ovo de político, sai desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui, com certeza você não vai gostar. Mas, se você é aquele tipo de pessoa que pensa com a sua cabeça e gosta de se manter informado, lembra de se inscrever nesse canal e deixar um like para avisar o algoritmo que quer mais conteúdos como esse. Porque o que eu mostro aqui, dificilmente você vai ver na televisão. Antes mesmo de Donald Trump assumir a presidência, ele já avisava: se vocês me colocarem como presidente, eu vou taxar os países que tentam prejudicar os Estados Unidos. E muita gente deu risada, achou que era só promessa de campanha, mas meu amigo, ele não só estava falando a verdade, como ele agiu muito rápido. O governo americano vai impor tarifas sobre produtos importados do Canadá, do México e da China a partir de amanhã. São os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Trump também disse que, em breve, vai taxar produtos da União Europeia. Mas quem realmente se lascou até agora foi o Canadá e o México. Donald Trump colocou taxas pesadas de 25% nos produtos fabricados nesses países. E quando viu essa notícia, o primeiro-ministro do Canadá já correu para dizer que também vai colocar taxa nos Estados Unidos. Mas até ele sabe que essa situação tá muito feia para o Canadá. E essas taxas que ele tá prometendo colocar vão piorar ainda mais a situação do país. Pouca gente sabe que a economia do Canadá vem sofrendo muito nos últimos anos. Para você ter uma ideia, até a economia do Brasil passou a economia do Canadá e o povo lá já não aguenta mais esse primeiro-ministro. Tanto é que ele foi obrigado a entregar o cargo. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira sua renúncia ao cargo e também a liderança do Partido Liberal. E agora, com essas taxas anunciadas dos Estados Unidos, o povo canadense vai sofrer muito, até porque os Estados Unidos é o maior parceiro comercial do Canadá. Mas, meu amigo, para o México, a situação ficou ainda pior. Isso porque o Canadá até que tem uma economia estruturada. Já o México é considerado um país pobre em desenvolvimento, assim como o Brasil. E os Estados Unidos é muito, mas muito importante para fazer a economia do México rodar. Agora você imagina um país que já tem dificuldades econômicas, boa parte da população vivendo na pobreza, recebe uma taxa pesada dos Estados Unidos, maior economia do planeta e um dos maiores parceiros do mundo, você consegue entender que a economia do México pode colapsar. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o Donald Trump está colocando taxas no México e no Canadá? Principalmente porque esses dois países facilitaram a imigração ilegal e não controlaram o crime organizado na fronteira, segundo o próprio Donald Trump. E quem também entrou na mira de Donald Trump foi a China, mas aí a história é bem diferente. Enquanto a situação azedava para o Canadá e para o México, Trump sabia que tinha outro país que ele precisava lidar, mas não poderia brigar de qualquer jeito. A gente está falando aqui da China, e aí, meu amigo, é um jogo de xadrez onde as peças são bilhões de dólares que podem impactar todo o planeta. A China não é só a segunda maior economia do planeta. A China também é a fábrica do mundo. E um detalhe muito importante, diferente de Canadá e México, a China hoje é um dos líderes em crescimento na área de tecnologia, que é a área que de fato domina o planeta. Hoje no mundo, Estados Unidos e China brigam cabeça por cabeça em busca do crescimento tecnológico. A gente está falando o quê? De inteligência artificial, carros elétricos, microprocessadores e várias outras coisas que servem para o mundo inteiro. Por isso, essa briga não é uma briga fácil. E o Donald Trump, que é conhecido por ser um bom negociador, sabia que uma guerra comercial com a China agora seria um problema muito grande para o mundo inteiro. Aí o que ele fez? Ele recuou? Não, ele mudou a estratégia. Até porque, se ele pesasse a mão na China agora, a situação poderia ficar feia para ele. Até porque a China fornece muitas coisas para os Estados Unidos. E ele assumiu o governo dizendo que abaixaria os preços se a China vende muita coisa para os Estados Unidos. E você coloca taxas no produto da China, claramente os preços vão subir. Então ele não poderia bater de frente. Então, em vez de colocar taxas pesadas, igual ele colocou no Canadá e no México, ele colocou uma pequena taxa de 10%. Mas por quê? A China também não foi besta. Em vez dela bater de frente, falar, pode jogar a taxa que a gente joga em você, não. O povo da China sabe que se bater de frente com os Estados Unidos, vai azedar para eles também. Então o governo chinês falou, eu tô disposto a negociar com você. Então a taxa do Trump foi mais para falar, tô te taxando, mas tô pronto para negociar. Agora você deve estar imaginando, se a China, que é a China, maior economia e blá blá blá, resolveu
negociar com os Estados Unidos, o Brasil provavelmente está seguindo o mesmo caminho, certo? Se você acredita nisso, é porque você não entende a incapacidade das pessoas que estão governando o nosso país. Primeiro, deixa eu te explicar onde o Brasil entra em toda essa história. O Donald Trump já tinha o Brasil na mira há muito tempo. E um dos principais motivos foi a ideia genial do nosso presidente Lula de criar uma moeda BRICS para bater de frente com quem? Com o dólar dos Estados Unidos. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? A ideia parece ser muito legal. Você tem uma ideia que bate de frente com a maior economia do planeta, entre os BRICS, mas a verdade é que essa moeda nunca iria para frente, porque no BRICS ninguém confia em ninguém ali. É um grupo com várias ditaduras. Você acha mesmo que várias ditaduras vão querer ter uma moeda única? Pensa o Brasil, que não consegue controlar a moeda real, querendo controlar uma segunda moeda. E não foi só o Lula. A Dilma, que hoje é presidente do Banco do BRICS, também falou dessa ideia maravilhosa de criar uma moeda para brigar com o dólar e tudo mais, mas a gente sabe que isso não faz sentido. A ex-presidente Dilma Rousseff, ela preside o Banco dos BRICS e defendeu a expansão do bloco e o uso de moedas locais nas operações. Como o senhor disse, nós tivemos um investimento bastante elevado, mas não suficiente para as necessidades dos países BRICS. Por isso é tão importante o financiamento em moeda local através de plataformas específicas. Mas mesmo a ideia não indo para frente, o Trump não esqueceu disso e teve um outro problema. Trump anunciou que o Brasil já taxa demais os Estados Unidos e agora eles vão sentir na pele o mesmo remédio. E sabendo disso, a resposta do Lula foi para deixar qualquer brasileiro de cabelo em pé. O seu presidente Lula respondeu ao Trump dizendo que se ele colocar taxas nos produtos brasileiros, ele vai responder taxando de volta os produtos dos Estados Unidos. A ideia é linda, os militantes é isso, tem que defender o Brasil, mas qualquer pessoa que entenda o cenário global sabe que isso é uma loucura que pode destruir a economia brasileira. E o pior é que o presidente Lula não aprendeu com seu aliado da Colômbia, que quis fazer algo parecido e quase se lascou. Se você não ficou sabendo, o presidente da Colômbia, o Petro, que é um dos maiores aliados do Lula aqui na América do Sul, recusou receber aviões dos Estados Unidos com colombianos deportados. Aí o Trump viu isso e falou: você não quer receber os colombianos? Então tá bom, eu vou colocar uma taxa de 25% nos seus produtos e se você não mudar de opinião, na próxima semana eu vou colocar mais 50% de taxas. O que o presidente de esquerda da Colômbia fez? Ele falou: eu vou colocar uma taxa em você também. Respondeu isso pro Trump e aí colocou um textão lá chamando os Estados Unidos de imperialistas, aquele papo de militante e tudo mais. Só que provavelmente alguém chegou nele e falou: meu amigo, você tá maluco? A economia da Colômbia é desse tamanho. Se a gente for bater de frente com os Estados Unidos, a gente vai quebrar. Tanto é que no mesmo dia que ele anunciou as taxas, ele mudou de ideia. Ele falou: não, pode mandar os colombianos deportados aqui. Na verdade, eu vou até mandar pra você um avião, porque alguém falou pra ele: meu amigo, se você fizer isso, acabou. A Colômbia vai quebrar. E o Lula, em vez de prestar atenção, não. Ele dá entrevista dizendo que não. Eu vou taxar os Estados Unidos também. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros, taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos. Sim. E essa é uma estratégia que provavelmente vai quebrar nossas pernas. Por quê? O Brasil tinha um caminho muito bom com o Donald Trump agora assumindo o comando. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos as pessoas estão muito preocupadas com as mesmas coisas que a gente está preocupado, que é com os preços nos mercados. Lá o preço subiu bastante, não tanto quanto aqui, mas subiu muito forte. O que o governo Lula poderia fazer se fosse um pouquinho só inteligente? Não precisa ser muito. O Brasil é conhecido no mundo como sendo a fazenda do planeta. O valor total de produtos vendidos para outros países atingiu quase 83 bilhões de dólares. O agro representa metade do total das exportações brasileiras. A soja hoje participa em quase 3 mil produtos. A soja entra na alimentação do suíno, do frango. Por quê? A gente exporta muitos alimentos. Então seria muito inteligente se o governo brasileiro fechasse um acordo com o Donald Trump para que a gente pudesse fornecer mais comida para os Estados Unidos. Logo, isso baixaria o preço de lá, a gente baixaria o preço aqui, entraria muitos dólares para o Brasil, a gente poderia cada vez mais investir no agronegócio, investir na nossa infraestrutura e aproveitar desse momento. E para o Donald Trump isso seria maravilhoso. Ele conseguiria comprar comida mais barata, abaixar os preços nos mercados, seria um ganha-ganha. Sabe quem fez isso no passado? Lembra que a gente estava falando da guerra com a China? A China no passado foi muito inteligente. Por quê? As grandes empresas estavam precisando de algum lugar para fabricar de maneira barata. Ah, mas a China é comunista, meu amigo. A China olhou para os maiores fabricantes dos Estados Unidos e falou: vem
fabricar aqui, você vai ter todas as pessoas que você precisa, você vai ter um preço muito competitivo e fábricas gigantescas. Se você olhar o seu iPhone agora, ou a maioria dos celulares, são fabricados na China, meus amigos. E isso fez a China ganhar muito, muito dinheiro. E eles pegaram esse dinheiro e investiram muito nas suas empresas e infraestrutura. Tanto que se você compara a infraestrutura do Brasil com a da China, meu amigo, chega da pena. A China tem trem-bala. A Dilma lá em 2013, 14, falou que ia ter trem-bala para a Copa do Mundo do Brasil. A gente está em 2025. Passaram mais de 10 anos. Os nossos trem estão alagando. Tem noção? Mas por quê? A China foi estratégica. Não vem com essa briga ideológica. Eu quero dinheiro. E era o que o governo brasileiro deveria fazer. Mas não. O Lula falou que vai taxar de volta. Mas, meu amigo, só tem um problema. Você já taxa. Se você não acredita em mim, entre agora no site da Amazon ou qualquer empresa que venda produtos nos Estados Unidos, tenta comprar alguma coisa lá. Você vai pagar o dobro, assim como acontece com a China, AliExpress, Shein e tudo mais. Se você for fazer uma importação dos Estados Unidos, você vai pagar uma taxa agressiva. E mesmo sabendo de tudo isso, o governo Lula quer bater de frente com o governo dos Estados Unidos. Tem até ministro do governo que foi pro Congresso com um boné azul para provocar o Donald Trump. Orgulho do Brasil, soberania no Brasil, a gente usa o boné do Brasil. Soberania brasileira, ninguém bate continência para bandeira de outro país, não. Aqui é o Brasil dos brasileiros. Olha os caras que comandam o nosso país. Esses caras não entendem um buraco que eles estão entrando. E quem vai sofrer, meus amigos? A gente. Eu, você. Não interessa se você fez o L ou não. Você é brasileiro, você usa o real. O real já tá sofrendo, você sabe disso. E com essas ideias furadas do nosso governo atual, meu amigo, 2025 a situação pode ficar muito feia pra gente. E se você assistiu até aqui, você já mostra que você é diferente. Boa parte dos brasileiros está preocupado com o episódio do BBB. E aí chega no mercado, nem entende o que está acontecendo, por que os preços estão absurdos. Vai comprar um café. Lembra aquele cara que acreditou que a picanha e a cervejinha ia cair do céu? Agora esse cara tá vendo o ministro do governo Lula falando para você parar de comprar laranja, que laranja tá caro. Troca por outra fruta. Sim, meu amigo, você deixou de ter picanha e agora você não consegue nem ter laranja. E o pior é que tudo isso que eu expliquei para você mostra que esse governo não sabe nem para onde está indo. E se ele não prestar atenção, a situação vai ficar feia. Lembra no finalzinho do ano passado que o dólar começou a disparar? Por que o dólar começou a disparar? Porque o Donald Trump ganhou as eleições e ele já estava anunciando que colocaria taxas em países que ele acredita que estão prejudicando os Estados Unidos. Logo, o Brasil está nessa lista por tudo que ele falou. E aí, ele acabou deixando de lado, focou primeiro no México, no Canadá, e o dólar começou a recuar. O que o governo deveria ter feito? Aquilo que eu acabei de explicar. Entra para negociar, tenta conseguir um acordo legal para o Brasil e para os Estados Unidos. Sabe quem está fazendo isso? A Argentina. A Argentina viu que o Donald Trump ganhou, o Javier Milei foi lá, tá negociando. Só que a Argentina hoje não consegue bater de frente com o Brasil. O Brasil tem um agronegócio absurdamente grande e muito eficiente. Então pra gente seria bom, mas o governo quer bater de frente. E aí a gente vai sofrer com o dólar disparando. Se o dólar disparar mais uma vez, se o Donald Trump aponta o dedo e fala, ó, 30% de taxa no Brasil. Aí o governo pega e fala, eu vou colocar 30% no produto dos Estados Unidos. Aí ferrou. Porque o Brasil tem um monte de produto que vem de fora. E o pior, tudo cotado em dólar. A nossa moeda que tá desvalorizando de maneira absurda. Ano passado, a moeda brasileira, aquela que você recebe de salário, foi uma das que mais desvalorizou no planeta. Imagina o que vai acontecer quando o Lula resolver bater de frente com a maior economia do planeta. Mas tem um ponto positivo. Não fica revoltado ainda, pelo menos não totalmente revoltado. O povo tá percebendo. O Nordeste, que tá fechado com o Lula há um bom tempo, agora tá demonstrando os sinais que tá conseguindo entender que não, cara. Esse cara vai destruir o país inteiro. O Nordeste, que apoia o governo do PT há muito tempo, hoje é uma das regiões mais pobres do país. E mesmo com o PT falando que tá tudo bom, que o emprego tá bom, que o PIB tá subindo, as últimas pesquisas mostram que o Nordeste tá abandonando o PT. Só que o ano que vem é ano de eleição. E aí a gente vai ver a verdade. Será que o povo brasileiro realmente está entendendo o que tá acontecendo? E olha, não é tudo narrativa minha não, você não precisa acreditar em mim. O próprio Lula falou que ele não tá cumprindo nada do que ele prometeu. Tem vídeo aqui para você perceber. O povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Então, eu quero saber a sua opinião. Você acha que no próximo ano a gente vai conseguir tirar esse governo que está sendo desastroso para o nosso país? Ou você acha que de alguma forma eles vão conseguir se manter no poder? De novo, muito obrigado por assistir até o final. Você é uma pessoa que eu valorizo. E lembra, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo para mostrar para o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Porque o que eu mostro aqui, dificilmente você vai ver na televisão. Um abraço.